Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição da segunda. Fala sobre contagem regressiva e apresenta o sermão profético de Jesus, conhecido como o Pequeno Apocalipse. O Grande Apocalipse é o Apocalipse que João escreveu na ilha de Patmos, e o Pequeno Apocalipse é o sermão de Cristo, que está registrado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e nos apresenta muitas coisas profundas. Esse sermão ele foi apresentado por Cristo em resposta a uma pergunta dos discípulos. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Jesus havia apresentado a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, e os discípulos perguntaram, Mateus 24, verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então a pergunta dos discípulos foi, Jesus, diz-nos quando? Porque na cabeça dos discípulos e às vezes na nossa, nós queremos saber a data, porque muitos seres humanos querem se preparar por data. Então se eu souber a data é mais fácil ficar preparado, a lógica humana é essa. Se eu souber quando o meu pai vai voltar, eu vou saber quando tenho que arrumar a bagunça que eu fiz. Se eu souber quando vai ser a prova, eu vou saber que um dia antes eu tenho que estudar. Se eu souber quando vai ser o concurso, uma semana antes eu começo a me preparar. O ser humano funciona assim. E o que os discípulos queriam era isso. Eles viam a volta de Cristo, o final dos tempos, como uma prova. E se eles tivessem a data, seria mais fácil se preparar para essa prova. E Jesus não deu data. De maneira nenhuma Jesus deu data. Ele, na verdade, alguns até olham e leem o texto, parece que mais confundiu do que ajudou, porque ele não deu uma data, ele misturou a destruição de Jerusalém, eventos que iriam acontecer na destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, com eventos que iriam acontecer antes do retorno dele. Então Jesus ele não deu data, porque o retorno de Cristo não é uma prova. O retorno de Cristo é um encontro maravilhoso com pessoas que amam. Ele queria que nós enxergássemos o retorno dele assim, não como uma prova que você se prepara antes, um dia antes, porque está chegando a prova, não. Ele queria que você olhasse para o retorno dele como um encontro maravilhoso com alguém que te ama, alguém que tem muita saudade de você, alguém que tem desejo de estar com você eternamente. E se você começar a olhar para a volta de Cristo dessa maneira, você não precisa de data para se preparar, porque quem ama está sempre preparado para receber aquele que é amado. Então Jesus queria enfatizar isso. É por isso que ele dá tantos sinais ali que um se confunde com o outro, um parece falar de coisas que são agora, que são mais à frente. E aí, depois de falar desses sinais gerais, que não tinham a função de marcar data, mas de nos manter alerta, essa é a função dos sinais. Então não se engane, nem se deixe ser enganado, nem se permita ser enganado por tantas coisas especulativas da internet sobre a volta de Jesus e o final dos tempos. Os sinais não são para marcar datas. Os sinais são para nos manter alerta. Alguns, por exemplo, um tempo atrás teve essa lua, a lua gigante, a lua estava parecendo com vermelho, com sangue, ou eclipses. E alguns disseram, olha, isso é sinal da volta de Cristo. Se você ler a descrição da criação, da lua, do sol e das estrelas, está lá em Gênesis. Quando ele criou, ele disse assim, a lua, o sol e as estrelas são para sinais. Então, desde que foram criados, que esses luminares funcionam para sinais mesmo. Mas os sinais não é para marcar uma data, os sinais é para te manter alerta. Vai acontecer, Jesus Cristo vai voltar. Se hoje, se amanhã, não importa. O que importa é que ele vai voltar e que precisamos nos preparar. Depois de falar dos sinais, ele vai contar algumas parábolas que também não têm a função de marcar datas, mas de dizer que precisamos nos preparar. Então, todas as parábolas que ele contou, a partir da parábola da figueira, no capítulo 20 e 24, até a parábola das 10 virgens, do servo bom e do servo mau, a parábola dos talentos, todas essas parábolas têm a mesma função. Esteja alerta, ele vai retornar. Quando? Não sei. E você também não precisa saber, que você precisa saber que vai acontecer e que eu preciso estar alerta todos os dias, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando e o grandioso descanso, e o que mais precisamos não é
com um novo emprego, um novo casamento, um novo governo. O verdadeiro descanso é com o retorno de Jesus Cristo dessa terra. Que Deus te abençoe.